gente teve um grande evento neste começo de 2025, que foi gripe aviária. E depois de sofrer bastante no primeiro semestre, o setor de frango aqui no Brasil está passando por uma virada. Agora a expectativa é encerrar o ano com um recorde de exportações. Quem explica para a gente é o repórter do AgFeed, Gustavo Porto. Gustavo, sei que vários mercados ainda mantêm restrições para a exportação de frango brasileira. De onde vem tanta demanda? Para quem que a gente está vendendo tanto? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos da CNN Money. Pois é, uma surpresa, né? Por falar em mercados, né? Dos 150 mercados importadores que o Brasil tem, mais de 150 mercados, né, que importam carne de frango do Brasil, 28 fecharam as portas, totalmente ou parcialmente, após o primeiro foco de gripe aviária que teve em maio, né, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Outros foram reabrindo aos poucos, foram reabrindo. E nesse momento, Gabriel, China e Canadá ainda mantêm embargo à carne de frango. Foram feitas vistorias, foram enviados documentos, né? A China veio e mandou uma delegação, uma comitiva aqui ao Brasil, e a decisão está na mão desses dois países. China, que é um grande comprador, e o Canadá é um comprador menor. A Europa reabriu há pouco, a União Europeia reabriu há pouco, o que ajudou a trazer mais fôlego para o setor, que registrou, Gabriel, entre maio e junho, perdas aí entre 16% e 17%, no auge da crise aí das exportações brasileiras, que se recuperaram. Alguns mercados, os mercados foram se reabrindo, continuaram aquecidos, como vinham aquecidos no começo, e a expectativa agora da Associação Brasileira de Proteína Animal, a gente conversou ontem com o Ricardo Santin, que é o presidente da entidade, é que o ano feche no campo positivo. A estimativa até agora, Gabriel, e continua ainda, né, era encerrar o ano em torno de 2% de queda no volume sobre 2024, que foram 5.295.000 toneladas de carne de frango exportada. Mas com os resultados acumulados já estão rodando até setembro, outubro não fechou, os dados saem esta semana, até setembro estava em torno de 1% negativo, e o Santin já fala que, se confirmado um resultado em outubro acima de 450.000 toneladas, o resultado de 2025 ficará no campo positivo. Uma leve alta, ele fala, não consegue cravar, ele fala, ó, se vai ser 0,1% ou 0,5% acima, não dá para falar, mas a tendência é que a gente feche 2025 no campo positivo, o que mostra, segundo ele, a resiliência do setor, né, Gabriel? A crença que o Brasil soube cuidar bem do caso isolado lá no Rio Grande do Sul, a confiança dos mercados em relação à sanidade brasileira e toda essa junção, e também a demanda que segue muito aquecida esse ano. Já vinha aquecido no ano passado, foi um recorde, né? E pode fechar em um novo recorde também esse ano. A receita com as vendas externas, que somaram aí 9 bilhões, 930 milhões no ano passado, pode até beliscar aí os 10 bilhões de dólares, né, caso o volume de vendas supere o do ano passado. Né. A BPA, lembrando, né, ela já fez também, ela tem algumas estimativas preliminares em relação ao próximo ano. Né. Não fala ainda de exportações, óbvio, né, porque não consegue nem prever as exportações desse ano, mas a produção, segundo, a produção de frango deve atingir 15 milhões e 700 mil toneladas em 2026, ante uma estimativa de 15 milhões e 400 mil toneladas para este ano, uma estimativa ainda conservadora, né, para 2026, uma leve alta de 3%. Lembrando aí que o setor, como a gente tem falado, tem tratado tem tratado um mês depois do outro para poder rever as expectativas. Né. As exportações no próximo ano, eles falam em torno de 5 milhões e 500 mil toneladas, mas ainda não é uma estimativa bem preliminar. Agora, Gabriel, para completar, se a carne de frango, né, pode finalizar o ano em leve alta, as exportações das outras proteínas animais que a BPA responde, que é a carne suína e os ovos, devem crescer, respectivamente, Gabriel, 2 dígitos para a carne suína e 3 dígitos para as vendas de ovos. Não fiquem preocupados, não vai faltar ovo. No caso dos ovos, por exemplo, a alta de mais de 100% prevista nas exportações, ela representa apenas 1% da produção total do Brasil. O que chegar a 1%, eles estão comemorando que é a primeira vez que chega a 1% de exportação em relação à produção de ovos no Brasil, Gabriel. A gente ficou com medo dos ovos porque no começo do ano tinha uma discussão muito intensa, o preço do ovo disparou, virou crise lá nos Estados Unidos. Então,
Dá para não se preocupar, talvez produção em alta, vai ter ovo para todo mundo e vai ter talvez uma pressão menor sobre os custos desse alimento que é basilar, aí faz parte da nossa alimentação no dia a dia. Gustavo Porto, ao menos essas notícias são muito positivas que você nos traz nesta terça-feira. Sempre um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Nem só de RJs é feito o agronegócio brasileiro. Pois é, agora a gente tem que se preocupar, Gabriel, com a falta de açaí e de sorvete lá em Belém, porque o Fernando Nakagawa está se acabando por lá. Tá Abraço. tomando tudo que tem lá. Pô, cara, aproveitou que ficou um pouquinho mais barato. A gente trouxe a notícia nesta edição que o sorvete está mais barato para quem compra lá no Belém. Ele tá tomando tudo, cara. Ele vai fazer questão de encarecer o sorvete por lá. Beleza, um abraço, Gabriel. Um Valeu. abraço, até uma próxima, meu amigo. Bom trabalho a você.